Depois que foi definida a documentação, entrou em análise acadêmica. Análise acadêmica foi bem rapidinho também, logo foi aprovada também a análise, passou pela análise, um parecer positivo, e logo em seguida eles me chamaram para poder ir fazer esse reconhecimento lá no Paraguai. Lá no Paraguai não, perdão, na UFAL, em Maceió. E aí, um dia eu apresentei toda a documentação que eu coloquei no portal Carolina Bore, todos os artigos que a gente tem que publicar, esses artigos. Quem não publicou o artigo ainda, publica, porque conta muito pontos. Eles vão pedir esses artigos. E no outro dia, após a checagem da documentação, no outro dia, o reitor ele assinou. O doutor Francisco me perguntou, a documentação demorou menos de 30 dias, importante terem publicação. Sim, a documentação foi bem rapidinho, demorou um pouquinho mais de 30 dias. Na verdade, a gente não sabe mais ou menos quanto tempo essa análise documental, tá? A gente não sabe quanto tempo vai ser análise documental, quanto tempo vai ficar também na análise acadêmica. Na faculdade, na primeira faculdade que eu submeti, a faculdade que houve indeferimento, mas houve indeferimento sem justificativas, na verdade, o indeferimento dessa faculdade foi uma faculdade que eu paguei R$ 1.500 e houve um indeferimento e eles colocaram lá no relatório que a minha tese não era que era de doutorado, eles me avaliaram como um doutor já. Aí eu falei, que honra ser avaliado como doutor, mas na minha tese era de mestrado. Por isso que eu coloquei em outra faculdade, coloquei na UFAL. Já E aí, pensou, Manuel, você sendo avaliado como doutor logo e eles reconhecem seu título de mestre como doutor e ficar do lado logo do doutorado? Acharam pesado a sua tese, foi? Pois é, eu acho que sim, hein? Depois, se vocês quiserem, eu mostro aqui a minha Bíblia, como diria a doutora Cristiane, a 230 laudas. Mas assim, tem alguns que fazem menor. Eu investiguei 3 anos da participação da família na escola. Então, foi muito material para poder analisar e tal. E aí, após voltando sobre os prazos, né? Análise documental é bem rapidinho, coisa de uma semana eles já avaliam já. É bem rapidinho. A pessoa que trabalha lá na faculdade, ela só vai analisar se os documentos estão compatíveis, se está faltando alguma coisa. Não faltou nada, vai para análise acadêmica. A análise acadêmica é bem rapidinho também, a depender de qual processo você submeteu, porque assim, ó, tem um simplificado e tem um normal. O simplificado, ele vai concluir o seu processo todinho em 90 dias no máximo. E o outro, que é normal, é no mínimo 180 dias, que pode ser prorrogado para um ano. Se a faculdade justificar que precisa ser prorrogado, aí eles prorrogam. O meu processo de reconhecimento foi bem rapidinho. Foi em menos de 90 dias já estava com o diploma reconhecido. É isso, a gente não tem previsão de quanto tempo vai ter a análise documental. Tem gente que coloca lá na plataforma e aí fica 2 anos o trabalho lá. Então tem que saber qual é a faculdade que você vai submeter o seu trabalho, que não é todas que são bem rapidinho assim. Tem colegas que a gente conhece que ficou trabalho 4 anos no portal Carolina Bora. Fica lá enganchado, porque, por exemplo, análise do documental, análise acadêmica, e às vezes espera 2, 3 anos e acaba tendo um indeferimento. Eu esperei mais de 180 dias. Após esses 180 dias, muito mais de 180 dias, após esses 180 dias, eu peguei e mandei um e-mail perguntando se havia uma data específica para se eles iriam. E aí veio o indeferimento dessa faculdade do Sudeste que eu tô falando. Porque, assim, infelizmente, a gente sofre com um grande preconceito de parte de algumas faculdades. A gente sofre com. Mas, assim, graças a Deus, tem faculdades que não tem. Se você fez um mestrado lá fora, você comprovou que você fez, ela vai e defere. Da mesma forma que eu fiz na faculdade pública, tem um processo de reconhecimento na faculdade particular também. Você pode optar também pela faculdade particular. Aí você que opta. Eu preferi pela federal. Mas se você quiser fazer o reconhecimento pela faculdade particular, você faz tranquilamente. Só para efeito de informação para os colegas, a Risângela é sua conterrânea baiana, né? E eu vou dar o exemplo
da doutora Carla, da mestre Carla e da Gisalda. Sim. Elas terminaram o mestrado, ingressaram direto no doutorado, e logo que elas ingressaram e retornaram, terminaram o mestrado, defenderam, ingressaram no doutorado. Assim que elas retornaram para o Brasil, na metade do ano, receberam o título delas, documentos, tudo bonitinho, uma ata da universidade. Elas simplesmente deram entrada no processo de reconhecimento delas. Elas fizeram de forma particular em uma universidade de Minas, né? Inclusive, acho que a cidade foi Uberlândia, e elas tiveram o reconhecimento delas em 30 dias. Então, quem organizou esse processo aí foi a doutora Carmelita. Ela é a pessoa no Brasil que toma de conta desse detalhe. Então, sempre que alguém nos procura perguntando, olha, vocês ajudam no reconhecimento, então a gente sempre passa para ela. E tem esse outro processo que o Manuel está relatando para todo mundo aí, que é realmente, gente, se você coloca no portal Carolina Bora, eu sempre coloco a questão do portal, demora, né? Mas tem a opção de você levar na universidade, você ver se a universidade tem editais de reconhecimento. Vou dar um exemplo de algumas universidades que disponibilizam editais para reconhecer o título, por exemplo, a Federal do Pará, a Federal do Amazonas, a Federal do Piauí, a Federal do Ceará, a UFAL, que o Manuel teve o título dele reconhecido. A universidade é uma das que já tem bastante tempo que eles fazem esse reconhecimento, já é pioneira. E a UTI, que tem o nosso processo de reconhecimento dentro do MEC hoje, é no processo simplificado, porque já são 14 anos que a universidade vem formando mestres e doutores. Então, já está bastante tempo, né? Então, a universidade já vem um longo processo. Por isso que os alunos que terminam mestrado e doutorado na UTIC, as universidades brasileiras têm o maior prazer de receber, porque sabem que os trabalhos são bem realizados. Praticamente todos têm produções, e as notas nas suas defesas no projeto de pesquisa são excelentes também. Os brasileiros são muito bons no quesito que se diz mestrado e doutorado. Alguém tem perguntas assim, inicialmente? É muita informação para poder passar para vocês. Há uma enxurrada de informações, de coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí, minha dificuldade muitas vezes é poder expressar, externalizar o quão bom é a sensação de ter concluído a tese lá no mestrado, ter uma boa avaliação da banca e chegar aqui no Brasil e ter esse título reconhecido. É uma sensação que, assim, não dá para poder expressar em palavras, e até mesmo esse processo de reconhecimento também. Eu preferi, na verdade, ir para lá, para Maceió. Eu poderia fazer uma procuração ou poderia ir para lá para poder pegar. Eu preferi ir para lá e aí aproveitei também, curti um pouquinho lá, conheci diversos locais, praias lá. É uma coisa que acaba sendo muito prazeroso. Então, eu recomendo quando for reconhecer o seu título, vá até a faculdade, viaje, curta, comemore. Quando eu cheguei de viagem, eu pedi aos meus parentes para poder a gente comer um bolo, fazer um bolo, tirar foto, comemorar, porque assim, é uma grande conquista. Não só profissional, mas pessoal também. É uma realização muito grande. E eu tenho certeza que quando vocês terminarem, quem está no mestrado, quando vocês terminarem o mestrado, vocês vão ter vontade de fazer doutorado, assim como eu estou tendo. Esse ano, talvez eu não inicie o doutorado ainda, mas mais para frente eu vou iniciar. Porque esse ano eu estou Estamos resolvendo algumas aguardando. questões. Vamos aqui responder a pergunta do Sandro. Sandro levantou a mão primeiro, Oi, boa noite. depois a gente abre para o Sandro fazer a pergunta dele. Professor, né, nós tivemos umas turmas de mestrado aqui em Belém. Minha câmera está ruim, gente. Eu estou tentando botar uma câmera que eu comprei, mas não consegui. Pronto, vai ficar aqui mesmo. Então, Tá ótimo. a minha preocupação com os mestrados é porque nós tivemos umas turmas aqui em Belém e que essas turmas, o pessoal que estava à frente desses cursos de mestrado não tiveram como dar continuidade, né? Essas pessoas ficaram sem essas titulações.
aqui em Belém. E isso gerou, na época, até hoje, né, até um tipo de um mal-estar, não é? Depressivo, uma parte depressiva desses professores que gastaram dinheirão, que vieram do Maranhão, que vieram do Amapá para cá, para Belém, não deu certo. Então, a gente sempre, e quando eu entrei no grupo, e quando nós entramos nesses grupos, a gente entra com um pé atrás, com a questão da insegurança toda. Aí depois eu fui me familiarizando com o grupo, aí depois eu fui do seu privado e de outros, né? E a gente vai sentindo aquela segurança, né? Por parte das pessoas que estão à frente das instituições. E eu, na verdade, eu até havia me pré-inscrito para um curso de doutorado, né, na Argentina, por uma outra, como é que se diz? Um outro grupo, né? Aí depois eu digo, não, vai ficar muito pesado para mim, aí eu acho que eu vou fazer mesmo um mestrado. Pronto. Só que os cursos de mestrado da Universidade de Rosário e tanto mestrado como doutorado, eles são 15 dias, né? E essa do Paraguai, né, é 30 dias, é o mês inteiro de janeiro, né? E isso é que está pegando um pouco, me preocupando, nesse sentido, porque eu sou professor aqui em Belém, tanto pela rede estadual como rede municipal. Bem que hoje nós estamos falando sobre reconhecimento, e eu estou nessa dúvida se entro por lá, se entro por aqui, sendo que aqui eu sinto mais segurança, né? E também as universidades do Paraguai, eu conheço vários amigos que concluíram seus cursos pelas universidades do Paraguai, né? Realmente, nós temos alunos do Pará, de Belém, do Amapá, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Macapá, Amazonas, deixa eu ver mais algum. Esses alunos, geralmente eles vão apenas na temporada de janeiro, porque em julho eles não são liberados, julho não é férias para vocês, né? Pelo fato de vocês terem um calendário diferenciado no norte, geralmente... Julho para nós aqui é férias, né? O que não é férias é janeiro. Ok. Então você poderia fazer o seguinte, geralmente a gente tinha temporadas janeiro, julho, janeiro e julho, para você cumprir os créditos. Eram 4 acessos. E mais um acesso para você fazer a defesa. Então, se tornaria 5 acessos ao país. E esses acessos foram reduzidos a 2, janeiro e janeiro. Não, mas nada impede que você acesse a temporada de julho, desde que tenha a turma formada. Entendeu? É o que aconteceu, por exemplo, nós temos alguns alunos de doutorado e eles só podem, o mesmo caso que você, eles só podem ir 2 semanas em janeiro e 2 semanas em julho, 3 semanas em julho. Então, a temporada de julho para eles é cheia, mas a temporada de janeiro eles só cursam algumas disciplinas, né? As disciplinas que dá para eles estarem naquela semana. E, por conta disso, eles acabam um pouco saindo do bloco, né? Então, fica faltando algumas disciplinas que vão ser encaixadas, ok? Então, é assim que funciona. A universidade conseguiu fazer esse ajuste para diminuir, de fato, a despesa para todo mundo, né? Porque, como a gente costuma dizer, o caro é a passagem aérea, gente. E enquanto a questão do custo de vida, por enquanto está mais barato na Argentina, né? Mas se a moeda voltar para o mesmo patamar que estava, o Paraguai continua sendo melhor que a Argentina. Só está no momento por conta que o peso está muito lá embaixo. Mas se ele voltar ao patamar de párea com o real, aí não vai ficar um custo baixo, não. O Paraguai sempre vai ser o custo de vida melhor do que na Argentina, para os brasileiros. Nos meses de janeiro, nós teríamos, no caso, são 2 janeiros, é isso? 2 encontros de 30 dias? Exatamente. A aula de janeiro, de 3 de janeiro a 30 de janeiro. Tá bom? Dia 2 é defesa e dia 3 começa a aula e vai até o dia 30. Olha, Linaldo, você falou a questão da legalidade. Se você pesquisar lá no Google, você vai ver que a UTIC ela está toda regulamentada, tudo certinho. Inclusive, tem até reconhecimento no portal Carolina Borges. Se você pesquisar lá, vai ter várias universidades que reconheceram títulos de mestrado e doutorado da UTIC.
Sobre, você falou a sua preocupação sobre a questão de ter pessoas que são conhecidas. Não se preocupe, não. Vá lá um dia só no hostel da UTIC, participe lá um dia. Todo mundo lá vai fazer amizade com você. Todo mundo. Eu participei. Eu Eu comecei gostei a dessa do estudar. hostel. Lá a casona Hã? da UTIC tá esperando vocês. Pois é, a casona da UTIC está esperando você. Você vai se enturmar rapidinho. Todo mundo lá se enturma com muita facilidade. Sobre essa questão de se enturmar, de amizade, de estar confortável, lá é tranquilo. E fica próximo também da instituição. E sobre esse processo da questão da validação do reconhecimento, eu sou um exemplo vivo, eu queria mostrar aqui, antes de ir para o Sandro, pergunta do Sandro, queria mostrar para Eu, vocês aqui um certificado. Ó. E aí, aqui atrás está aqui, ó, reconhecido por uma faculdade federal, pela UFAL. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui direitinho. E aqui Alagoas, o né? resto do diploma. assim, E minha tese está ali guardada. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês a tese. A respeito do valor, aí tem que se programar. E aí eu tinha acabado de terminar a pedagogia, tinha 4 meses após pedagogia. Eu peguei, entrei no mestrado depois de 4 meses terminado a pedagogia. E aí eu tirei empréstimo, fui quitando as parcelas do empréstimo, porque assim, se você deixar para muito tempo, acaba ficando muitos juros. Então, eu fiz dessa maneira, e aí no outro mês, no outro ano, eu já tinha me programado um pouquinho melhor, e aí é o que o doutor Francisco falou, o que mais pesa mesmo é passagem aérea. Alimentação é a nível do Brasil, a mesma coisa. Tem lugar lá que com R$ 25, para quem come muito, você come à vontade. É se programar. Se você, doutor Francisco sempre passa as planilhas direitinho aí para ver quanto é que está mais ou menos o valor do câmbio, o valor da passagem aérea, o valor da hospedagem, o valor das disciplinas. E outra coisa, se eu não me engano, tem 4 anos para poder terminar a faculdade. Você pode fazer se dividir. Ah, eu só posso esse janeiro cursar 3 disciplinas ou 4 disciplinas. Você cursa essas 3 disciplinas, aí no outro janeiro você cursa mais algumas. E durante esse período você já vai fazendo sua tese, já vai fazendo sua pesquisa. E aí não vai ficar muito pesado. Ah, vai ficar muito pesado de eu ficar tantos dias lá no Paraguai, eu não tenho condições. Eu mesmo fiz dessa maneira. Teve momentos que eu fui chamado de um concurso aqui, e aí eu tive que sair daí do Paraguai. Eu estava aí no Paraguai, lá no Paraguai, e aí eu saí do Paraguai, vim assumir o concurso, aí depois passou 14 dias, eu voltei para o Paraguai para cursar algumas disciplinas, e aí em julho eu fui cursar outras disciplinas que fiquei faltando em janeiro. Então tudo vai se ajeitando. Sobre a segurança da instituição, eu, como exemplo real, é uma instituição muito correta. Os professores lá, tem professores maravilhosos, fora a assistência que vocês têm desses profissionais maravilhosos, que é o doutor Francisco, que é a doutora Carmelita, e vai te acolher, cara, como uma Inclusive, eu mãe. gostei muito da ideia aí da Carmelita, né, que fica nos assessorando, que isso é muito importante. Gostei muito. Agora, Júnior, eu chamo de Manuel ou de Júnior? Júnior. Só teu nome tá hoje, maravilhoso. Júnior, me fala, você que esteve lá no Paraguai, o povo de Assunção é um povo bacana? Porque Muito acolhedor. eu estive lá Muito em Ponta acolhedor. Porã e não vi tanta essa... O pessoal da UTIC lá, eles te tratam com muito carinho, eles gostam muito do brasileiro. Os professores lá eles se esforçam para poder falar português, falam um portunhol, como muitas vezes é mostrado na live. E assim, no dia a dia mesmo, eu não tive dificuldade nenhuma, eles são bem tranquilos em relação Porque ano a isso. passado eu trabalhei, né? Eu passei no concurso público lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e aí eu dei um pulo até lá, né? Em Ponta Porã, e é um povo assim um pouco estranho, entendeu? Assim, um pouco É, mas Reinaldo, é uma cultura um pouco diferente lá onde você estava, porque é uma cultura lá meio brasileirada, felizmente. e é Mas em muito Assunção, não. pesada, viu? Ali é muito pesado, Em Ponta Porã. Assunção é diferente, viu? O Sandro, o Eu Sandro tem quero que uma o Santos pergunta. só pergunta, Sandro. Está disponível para quer fazer alguma pergunta? boa noite. Boa noite. Não é uma pergunta, é Mônica. Que estou usando o celular de Santos, né?
Também cursei, né? Fiz o mestrado aí no Paraguai, Assunção. Também fui reconhecida na UFAL, igual a Manuel também, em 7 de julho deste ano, 2023. Aí moro aqui em Alagoas, né? E tivemos esse reconhecimento, não só eu, como mais 5 professores, e aguardando formar uma nova turma para ir do Paraguai novamente cursar o doutorado. Isso aí, colega, parabéns pela conquista. É isso, a gente fica muito empolgado para poder participar, para poder encarar o doutorado. E mais alguém tem alguma consideração, alguma pergunta para fazer? Oi, Francisco. Tá me chamando? Eu não queria falar, mas Francisco tá Oi, me... minha querida. Eu vou falar, então. Essa questão, né, dos recursos para ir ao Paraguai, né, de se organizar. Eu também fui como você, eu já vinha procurando aqui, né, uma faculdade para eu poder cursar, né, o mestrado, que era um desejo meu há algum tempo, né. Procurei até Carla, né, quando surgiu, fui na casa dela, que nós temos uma aproximação, somos primas, e ela me falou que estava iniciando, que era uma faculdade confiável e tudo, só que eu ia começar, depois tive uns probleminhas, acabei não fazendo, né? Não indo com ela, quando ela realmente iniciou. E aí, depois de lá para fiz o que eu tinha que fazer, né? Com a programação que eu tinha, né? Que era construir aqui meu teto. E aí, depois que eu construí, terminei, e aí comecei a minha busca, né? Novamente. Tinha uma faculdade aqui, procurei, mas depois não deu certo. Numa oportunidade, falei com Luciene, né? Que é daqui de Chique Chique também. E aí, Luciene me falou, né? Que estava tendo turma. E aí conversei com o Carla, aí depois liguei para a Carla para saber mais detalhes, ela me disse, né, que não sabia que ia formar turma, mas que eu conversasse com Francisco, né, que acho que até então você tinha dito que não ia ter turma em julho, alguma coisa assim. E aí ela me disse, olha, fala com o Francisco. Aí foi. Aí eu também não tinha, assim, foi em cima da hora, não tinha me programado, mas aí fui com o dinheiro que tinha, pedi emprestado, como ele falou aí, fez um empréstimo e tudo. Eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade e agarrar quando ela está passando. A gente não pode tê-la depois na frente. Então, eu fiz dessa mesma forma também. Eu fui com dinheiro, fui pedir emprestado aqui, minha mãe e tudo, e fui. Falei, eu vou aproveitar, não vou deixar de fazer. E assim, fui agora, né, peguei 4 disciplinas, vou voltar em janeiro, né, estava ali até estudando já estou vendo essa questão do tema, já estou pesquisando. Aí saí do estudo ali para poder vir participar da live, para ver, né? Ouvir aí vocês, porque também era uma preocupação minha essa questão do reconhecimento. Então, mas depois conversando com o pessoal, conversando com o Francisco, conversando com Carla e tudo, né? A gente pega esses exemplos, né? E se agarra nele e confia. E terminando o mestrado, vou começar já o doutorado, apresentando a tese e dá para pegar a aula. Isso aí. Eu lembro aqui quando surgiu a oportunidade de eu participar, porque assim, eu estava terminando a faculdade quando surgiu essa proposta de iniciar o mestrado lá no Paraguai. E aí eu não podia, porque eu estava no 8º semestre ainda. E passou julho, não teve como uma galera ir e surgiu a oportunidade de ir no janeiro. Quando surgiu essa oportunidade, eu agarrei com todas as minhas forças e tirei o passaporte super rápido. Tirei o passaporte. Ah, não preciso de passaporte para poder entrar nos países sul-americanos, os países, mas assim, para o reconhecimento, toda a documentação ela tem que ter. Então, toda a documentação, o visto também você tem que anexar lá no portal Carolina Bore. Eu fico muito feliz em estar conversando com uma pessoa que é próxima a Carlinha. Carlinha foi minha colega do mestrado. Eu tenho uma admiração muito grande por todos os colegas do mestrado, mas assim, tem uns que a gente se sente da família. Na verdade, o que aquele rapaz, o Elinaldo, ele estava se questionando sobre essas amizades e tal.
A gente faz amizade lá com a maioria das pessoas, assim. A gente, quando chega, por exemplo, na turma mesmo, ainda mais quando é, por exemplo, do Nordeste, quando é, por exemplo, ela aí, eu já me sinto em casa conversando com Reisângela, porque é uma pessoa que já é próxima de Carlinha. Carlinha foi uma das pessoas que eu peguei muita amizade mesmo lá. E ainda continuo tendo. Na verdade, a maioria das pessoas, a gente tem um grupo, eu já defendi, inclusive, continuo ainda no meu grupo da minha sala, no meu grupo do WhatsApp da minha sala, porque a gente se apega muito às pessoas e a gente busca um colaborar com o outro. Foi um momento que eu tive de descontração na época que eu estava fazendo mestrado. Eu estava trabalhando na Secretaria de Educação, era muito puxado, muito pesado. E aí eu sentia muitas dores na coluna. Quando eu fui para lá, as dores na coluna, dor na lombar, de tensão, eu fiquei tranquilo, não sentia mais. Aí depois eu só sei, é estresse isso. Então lá a gente vai para estudar e acaba se divertindo muito. Fora que quando você sai, não sei se vocês tiveram oportunidade. Eu vou dizer uma das coisas que eu já fiz lá. Eu já fui, tem uns barezinhos de Assunção, tem um lugar que é bem alto, um prédio bem alto, é Sky Bar, se eu não me engano. É lá no Negrones. Negrones é famoso. Negroni, É o Negroni. primeiro posto que se leva a turma. Pois é. Aí tem um passeio em Cidade do Leste, nas cataratas, que você vai fazer. E outra coisa, falar uma coisa para vocês. A gente vai para estudar de dia e passear de noite, em final de semana também. Então lá não dorme. Se você, eu quero sossego, não, lá não dorme, não. É assim. É muita pressão, é muito tecido, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito gratificante. É uma aventura única que vocês vão ter na vida de vocês. E isso eu não faço meramente por propaganda, não, que aqui a gente está fazendo as coisas por amizade. Eu sou muito amigo de Dr. Francisco, mas eu estou contando partindo da minha própria experiência para vocês. É o que eu que considero que foi uma experiência fantástica e a maioria das pessoas também que fazem lá consideram uma experiência única na vida de vocês. Obrigado, Manuel. Gratidão, meu amigo, pelo seu tempo. E agradecer também a todos que participaram, a Reisângela, aos nossos colegas paraenses aí. Fiquei muito feliz aí na Sandra Moretti aí, saber que mais brasileiros estão tendo seus títulos reconhecidos. Isso mostra, gente, que todos vocês estão procurando melhoras, estão procurando melhorar como profissionais, se qualificando, porque, como eu costumo dizer, muita gente diz assim, o que precisa para entrar no mestrado? Só tem uma graduação. Mas eu tenho 4 pós, não sei quantas pós. Gente, para que esse monte de pós? Faz que nem o Manuel, termina a graduação, vamos logo para o mestrado. Que o caminho é esse. Como eu sempre coloco, algumas pessoas perguntam nos grupos, perguntam no particular, e eu sempre digo, gente, o critério, a sequência é essa, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Manuel, tem notícia boa para você, para os colegas que irão começar o doutorado. Quando vocês terminarem o doutorado, nós já temos pós-doutorado. Viu? Maravilha. Mais alguma pergunta, gente? Pedro, o reconhecimento, o Manuel gastou R$ 4.000, foi isso, Manuel? Eu gastei, para reconhecer o diploma, 4.000. Foi o boleto que a faculdade, a instituição, ela solicita a GRU, porque é uma faculdade federal. Foi 4.000 da faculdade, mais 1.500 de uma assessoria, que eu solicitei a assessoria, 1.500. Eu pedi para Luciana me ajudar nesse processo, assessora Luciana. Quem também tiver qualquer dúvida, pessoal, sobre a faculdade, sobre qualquer coisa, estou à disposição para poder responder, tá? Manuel, meu amigo, muito obrigado. É um prazer revê-lo. Doutora Carmelita está mandando um abraço para você. Igualmente, manda outro para ela. A doutora Cristiane também. A doutora Meirinha. A doutora Cleude, todas 4 aqui. Eu estou hoje privilegiado aqui, cheio de doutoras. Então, qual é o procedimento? O que eu tenho que fazer depois, quando já está todo nas mãos de uma universidade brasileira? Eu tenho que fazer uma outra prova, uma outra defesa, ou eu só irei pagar aquele valor e pronto? É isso que eu queria que ficasse mais claro. Deixa eu responder a sua pergunta. Você não vai fazer outra prova, tá bom? O que você tem que preparar? É aquele que eu estava dizendo.
os seus documentos, que eu sempre falo nas lives do mestrado e do doutorado, a sua documentação pessoal, como o Manuel falou, o passaporte, gente. Quando vocês terminarem o mestrado e o doutorado, vocês precisam tirar o visto. Vocês têm que trazer o visto também. O visto você só vai providenciar quando você tiver o último acesso para fazer a defesa. Então, você vai trazer o visto, porque todo estrangeiro, para receber um certificado de mestre ou doutor, seja na Argentina, seja no Paraguai, seja no Uruguai, seja no Chile, você precisa tirar o visto do país. Então, além do passaporte, você vai trazer o visto. É o que eu falo para todo mundo que vem me procurar, e antes de eu encaminhar para a doutora Carmelita, eu pergunto logo: você tem passaporte? Não, eu fui o seu mestrado só com a identidade, pois então não tenho como lhe ajudar, não. Então, por isso que a gente pede a primeira coisa, o passaporte, no finalzinho o visto, certo? E traz a sua documentação de lá. Você vai trazer seu certificado, seu histórico, sua ata, você vai trazer tudo aportilado lá do país, só no ponto de dar entrada. A universidade te entrega tudo certinho, tudo redondinho. Aí você não tem que fazer outra prova, você só faz prova se você tivesse fazendo uma graduação. Aí seria chamado de revalida, certo? Mas a gente está fazendo reconhecimento. As inscrições vão até quando, doutor? Não, a gente está com inscrição até o final do mês, porque a gente, de novembro e dezembro, a gente só cuida da viagem. De outubro para frente, só da viagem. A gente vai ver um a um quem tem passaporte, quem está com a documentação ok, quem não está, vendo onde você vai ficar. Geralmente, os novatos, a gente pede que fique na casona da UTIC, porque a gente acompanha todo mundo. E os veteranos que já estão de outras temporadas, às vezes ficam em hotéis, eles também deixam conosco onde eles estão, porque a gente monitora todos os alunos. De 50 a 100 alunos, a gente tem que monitorar, porque vocês estão em outro país, e tem a questão da responsabilidade também, né? Sim, não pode deixar ninguém sozinho. Tranquilo, eu vou ver o calendário aqui do Estado, tanto do Estado quanto da Prefeitura, né? Mas eu creio que nós vamos nos encontrarmos lá, se Deus quiser, entendeu? Pelo menos sendo esses 2 encontros lá, são 2 de janeiro, né? Eu acredito no máximo 3 de janeiro, não é isso? Isso. Tranquilo. Gente, tá o link aí do grupo do mestrado, quem não entrou lá, esse é o link da turma, tá bom? O Pedro, o Nivaldo, que entrou agora, o Pedro Fernando, aliás, entre no grupo que eu vou passar as informações lá, tá bom? Tá, gente, obrigado. Manuel já saiu, que ele tinha um compromisso agora às 9, ainda segurei ele aqui até até em 5 do horário. Muito obrigado e boa noite para todo mundo.